O silêncio era quase absoluto. Não havia ruídos, apenas o leve som da respiração de pessoas ainda presas no mundo dos sonhos. Mas então, sem aviso, o mundo mudou. Maria acordou com um sobressalto, ofegante, com o coração batendo descontroladamente. Sentia-se perdida, como se estivesse em um lugar que não conhecia. Mas isso era impossível. Ela estava em seu quarto, em sua cama. Contudo, na escuridão, havia algo mais: imagens e sons que não pertenciam à sua vida. Um altar coberto de símbolos arcanos, figuras encapuzadas murmurando em uma língua esquecida pelo tempo, e uma sensação de um mal iminente, algo que a cada segundo parecia se aproximar mais e mais. Essas memórias não eram suas. Nunca estivera em tal lugar, mas elas pareciam tão reais quanto qualquer coisa que já tivesse vivido. Com medo de estar perdendo a sanidade, Maria tentou afastá-las, mas elas persistiam, como um eco incessante na sua mente. A milhares de quilômetros de distância, em uma pequena vila na Irlanda, Leon acordou da mesma maneira, as mãos tremendo enquanto tentava apagar as mesmas imagens. Nos Estados Unidos, um homem chamado Jacob abriu os olhos, o suor escorrendo pela testa, enquanto sua mente reproduzia, como um filme, rituais que nunca presenciou. E assim, em todo o mundo, outros também despertaram, aterrorizados por memórias que não eram suas. Nos dias que se seguiram, esses indivíduos, que não tinham nenhuma ligação entre si, começaram a se comunicar, unidos por essa experiência perturbadora. Através de fóruns obscuros na internet, encontraram uns aos outros, compartilhando o medo e a confusão. E uma coisa ficou clara: todos tinham o mesmo desejo irracional de viajar para um local específico. Era como se uma força invisível os estivesse empurrando para aquele destino, uma pequena aldeia remota na Romênia, perdida nas sombras das montanhas dos Cárpatos. Sem compreender totalmente o porquê, eles se prepararam e partiram, sentindo que suas vidas dependiam disso. Quando chegaram, o ar estava carregado, quase palpável, com uma eletricidade que os fazia arrepiar. Era como se o lugar estivesse esperando por eles. A aldeia parecia ter parado no tempo, com ruas de pedra e construções antigas que pareciam nunca ter visto o toque da modernidade. Mas o que mais os assustava era o vazio. Não havia sinal de vida. As casas, embora em bom estado, estavam vazias, como se os habitantes tivessem partido abruptamente. Guiados por suas memórias compartilhadas, o grupo seguiu para uma igreja em ruínas, localizada no coração da aldeia. A igreja, antiga e decrépita, era o local exato que tinham visto em suas visões. Dentro, encontraram um altar, coberto de poeira, mas ainda apresentando os mesmos símbolos misteriosos gravados em sua superfície. À medida que exploravam, começaram a entender o propósito do chamado. Cada um deles, através das memórias, conhecia uma parte do ritual que deveria ser realizado. Estavam ali para renovar um pacto antigo, um pacto que seus ancestrais haviam feito para conter um mal primordial, um ser de escuridão que uma vez assolara a humanidade. Mas havia um problema: não sabiam se conseguiriam completar o ritual a tempo, ou mesmo se todos estavam realmente dispostos a cumprir seu papel. Enquanto a noite caía sobre a aldeia, eles se reuniram no altar, hesitantes, mas conscientes de que não tinham escolha. A atmosfera era densa, e uma sombra parecia se mover nas profundezas da igreja, observando-os. O ritual começou, cada palavra dita com cautela, cada movimento realizado com precisão. Mas, conforme avançavam, um sentimento de traição começou a crescer. Entre eles, havia um traidor, alguém que tinha intenções ocultas, alguém que não queria renovar o pacto, mas libertar o mal. As suspeitas se intensificaram, e o medo de que o ritual fosse um fracasso tomou conta. Eles estavam sendo manipulados desde o início, suas memórias alteradas para servir a um propósito obscuro. Na hora final do ritual, a traição se revelou. Leon, que até então parecia ser um dos mais dispostos, desfez uma parte crucial do ritual, libertando o mal que tanto temiam. O chão tremeu, e uma escuridão indescritível começou a se espalhar pela aldeia. Mas nem tudo estava perdido. Maria, que ainda carregava um fragmento da memória original,
compreendeu que havia uma última chance de deter a catástrofe. Com um ato de coragem desesperada, ela sacrificou a própria vida, completando o ritual da única maneira que restava. Seu sacrifício selou o mal novamente, mas a um custo terrível. Ao amanhecer, a aldeia estava deserta mais uma vez. O mal havia sido contido, mas as marcas de seu poder permaneciam. Aqueles que sobreviveram saíram da aldeia, levando consigo cicatrizes invisíveis, conscientes de que haviam impedido uma catástrofe, mas também de que o mal jamais poderia ser destruído completamente. A história se espalhou, como um sussurro no vento, alertando aqueles que ousassem ouvir. E assim, o ciclo de medo e sacrifício continuou, enquanto a humanidade permanecia inconsciente do perigo que espreitava nas sombras, esperando o momento certo para retornar.